Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou muito feliz. Glória a Deus, mais uma semana, sexta-feira chegando, e eu estou muito feliz de mais um dia poder estar aqui, né, no nosso devocional, como Deus tem nos abençoado, como Deus tem derramado dessa palavra, do seu poder, do seu amor sobre nós, e nós não poderíamos estar melhores, mais felizes, mais animados do que nunca, porque uma das coisas que eu amo entender, que eu amo ter convicção por nós andarmos diante do Senhor, é que o Senhor não muda, né? Independente das situações mudarem, independente das circunstâncias mudarem, independente das coisas ao nosso redor mudarem, nós estamos em um tempo que as coisas têm mudado tanto, semana após semana, e às vezes as coisas elas mudam da maneira com que nós não imaginávamos mesmo. Mas de uma coisa eu sei, nós temos um Deus que não muda. Eu e você temos um Pai eterno, um Pai que não muda. É incrível imaginar que ainda que as circunstâncias mudem e tentem nos mudar, porque eu e você precisamos ser sinceros, que muitas das circunstâncias, às vezes elas vêm para nos afetar, o nosso emocional às vezes quer ficar abalado, mas é incrível saber que ainda que o nosso emocional às vezes pareça começar a se abalar, nós temos um Deus que não se abala. Um Deus que é inabalável. É por isso que eu amo quando Paulo fala que haveria a remoção das coisas abaláveis, para que as inabaláveis elas viessem a elas apenas ficarem firmes e ali sendo expostas a nós. Por quê? Porque nesses são dias que nós temos reconhecido coisas abaláveis e coisas inabaláveis. Não é verdade? Aí você temos reconhecido coisas no nosso coração, na nossa alma, muitas vezes, o quanto nós somos abaláveis. Nós temos percebido áreas da nossa vida que nós somos abaláveis porque muitas vezes nós estamos confiando na palavra ou não estamos firmes na palavra. Mas eu gostaria de te lembrar que o mesmo Deus que nos criou é o Deus que criou a sua palavra. O mesmo Jesus que andou sobre a terra, ele mesmo se disse ser a palavra, o verbo vivo, o verbo encarnado. E agora o Espírito Santo, aquele Espírito que desceu dos céus a partir de Pentecostes, é o Espírito que junto comigo e com você, dia após dia, nos revela a palavra, testifica no meu e no seu coração a respeito de Jesus o Pai e a respeito de quem? A respeito de Deus, a respeito de Deus o Pai e a respeito de Jesus o Filho. Isso é incrível, meus irmãos, é privilégio. Né? Então, antes de começar o nosso devocional, antes da gente orar aqui para iniciar, eu gostaria de te lembrar isso. O seu Deus não mudou. O seu Deus, ele continua intacto. Nada pode o afetar. Nada pode paralisá-lo. Nada pode impedir ele de se mover em direção ao propósito que ele mesmo já escreveu. Né? Então, eu gostaria de mais do que nunca, você se colocasse debaixo disso. Se colocasse nesses dias debaixo dessa vontade do Senhor, se colocasse debaixo dessa clareza e dessa certeza que você tem um Pai, não apenas que é fiel, não apenas que vai cumprir a palavra, mas que não muda. Né? Então, independente das coisas ao redor mudarem, continue correndo para o seu Pai, para o meu Pai, para o nosso Pai. Continue se colocando debaixo da poderosa mão do seu Pai, do meu Pai, do nosso Pai. Continue convicto, fiel e debaixo da segurança e da fidelidade desse Pai que não muda. Amém? Eu gostaria de, nesse momento, te convidar a fechar o seu olho. Feche seu olho aí. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa manhã de sexta-feira. Deus, nós te agradecemos, Deus, pela sua presença, te agradecemos pela sua palavra, Deus, porque ela nos renova. Ela não só é renovada, ela nos renova. Espírito Santo, nós te damos liberdade aqui. Te damos liberdade aqui agora, onde eu estou, mas eu também declaro liberdade do Espírito sobre a casa de cada um daquele que nos assiste em casa. Deus, liberdade sobre as casas, liberdade sobre os corações, liberdade na alma, Deus, para que o seu Espírito venha a governar. E nós te damos liberdade, Espírito Santo, vem e faz em nós a tua vontade. Vem e cumpre aquilo pelo qual você veio nessa manhã. Cumpra a sua vontade em nós, que essa palavra ela não apenas venha aos nossos ouvidos, mas que ela caia no nosso coração e que ela encontre uma terra fértil. Que ela encontre uma terra fértil e que ela venha cumprir o propósito antes de voltar para o Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te queremos nessa manhã, papai. Nós queremos nessa manhã, Jesus. Nós queremos nessa manhã, Espírito Santo. Nos rasga ao meio com a sua palavra. Nos edifica nela. Para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade nesses dias, porque sabemos que tudo mudou, mas o Senhor não. E nós fomos levados a um novo nível e queremos viver a partir desse nível, não queremos menos que isso. Em nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, eu estou muito feliz, muito mesmo, muito porque Deus ele tem feito muito por nós. O Senhor ele tem sido muito fiel, cada palavra, cada mensagem, meu Deus do céu, cada semana nós temos recebido mais mensagens e mais direções do Senhor. Realmente ele é incrível, não é mesmo? E nessa manhã é uma das coisas que tem queimado muito no meu coração há algumas semanas já. Eu gostaria que você abrisse, se você puder ir na sua casa, ou se você estiver a caminho do seu serviço, ou se você já estiver no serviço. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 29, nós vamos abrir agora, nessa manhã. Êxodo 29, nós vamos falar sobre a cerimônia da consagração dos sacerdotes, que foi dada a Moisés lá, e Moisés estava ouvindo nesse momento como seria a consagração dos sacerdotes. A gente vai ler alguns versículos ali do capítulo 29 de Êxodo, e eu creio que Deus ele quer falar muito ao meu e ao seu coração nessa manhã. Amém? Diz assim, verso 1 e 2 diz assim: isto é o que lhes farás, para os consagrar a sacerdotes, a fim de que me oficiem como sacerdotes, tome um novilho, 2 carneiros sem defeito, pães asmos e bolos asmos, amassados com azeite, e obreiras asmas untadas com azeite de flor de farinha de trigo os farás, e porás no cesto, e no cesto trarás também o novilho e os 2 carneiros. Agora o verso 4. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirá Arão da túnica, das sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral. E os cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Pôr-lhes-ás mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Agora olha aqui o verso 9, o que ele está falando para nós. Cingirás com o cinto Arão e seus filhos e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. E consagrarás Arão e seus filhos. Agora o verso 19 e verso 20 a gente vai ler também. Depois tomarás outro carneiro. Arão e seus filhos porão as mãos sobre ele. Imolarás o carneiro, tomarás o seu sangue e colocarás sobre a ponta das orelhas, da orelha direita de Arão, sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogará sobre o altar e ao redor dele. Meus irmãos, isso aqui é algo que tem falado muito comigo nessas semanas. Por quê? Porque eu gostaria de te lembrar que no Antigo Testamento, naquela época, apenas um grupo de pessoas tinha o serviço do sacerdócio, que era a tribo de Levi. E apenas um homem, uma vez no ano, o sumo sacerdote podia oferecer sacrifícios, entrar no lugar da presença e oferecer sacrifício por todo o povo. Isso era algo restrito, sabe? Mas eu amo quando Jesus veio, porque daí agora Hebreus vai falar que nós temos um sumo sacerdote. Eu e você temos um sumo sacerdote. A Bíblia fala que para entrar no lugar da Arca da Aliança existia um véu. E daí agora o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, quando ele vem, quando ele morre, a Bíblia fala que aquele véu do templo, ele se rasga de cima a baixo. E isso é tão poderoso por quê, meus irmãos? Porque o desejo de Deus nunca foi nos ter longe. Você sabe disso, eu sei disso. Sabemos muito bem disso. O desejo do Senhor nunca foi querer com que eu e você ficássemos longe, mas o pecado nos afastou. A vida que decidimos pelo pecado sempre nos afastará do Senhor e da sua presença. Mas eu queria te lembrar algo. Jesus veio para quebrar toda a distância. Jesus veio para quebrar tudo aquilo que podia nos impedir de chegar até Deus. Ah, Diego, os meus pecados me separam do Senhor. Sim, os seus pecados te separam, os pecados me separam. A Bíblia vai dizer, Isaías, que os pecados eles fazem separação entre eu e você do Senhor. Porém, Jesus veio para nos remir dos pecados. Jesus levou a culpa do pecado sobre ele. Jesus levou o peso dos pecados sobre ele. Jesus levou as nossas dores e o perdão veio através de Jesus para mim e para você dos pecados. Ou seja, eu e você podemos andar livres, nos santificando dia após dia, através dele, através da palavra, através do Espírito Santo, que nos santifica, que nos vivifica dia após dia. Mas por que falar da consagração do sacerdócio, Diego? Eu sinto essa necessidade porque Apocalipse, meus irmãos, se eu não me engano, é no capítulo 1, agora eu não lembro bem, mas Apocalipse vai dizer que eu e você somos sacerdotes.
reis e sacerdotes através de Cristo Jesus ao Senhor. Ou seja, aquele grupo que era restrito, que era só uma tribo, que era só um homem, uma vez no ano, que podia se chegar a Deus, agora eu e você. Eu e você podemos nos achegar diante do Senhor. Só que eu gostaria de te lembrar que nós precisamos nos apresentar como sacerdotes verdadeiros diante do Senhor, né? Porque eu vejo que muitas vezes nós queremos nos apresentar diante do Senhor de qualquer jeito. Nós não queremos nos preparar para o Senhor. Nós não queremos nos santificar para o Senhor, né? Só que eu gostaria de te lembrar que a Bíblia fala que existe uma noiva que ele vem buscar e essa noiva é preparada. Essa noiva é bem adornada. Essa noiva é muito bem vestida, existe uma preparação antes do casamento, né? Você que já casou, você sabe disso. Existe toda uma preparação antes do casamento. A noiva ela não entra de qualquer jeito, ela não entra descabelada, ela não entra com outro vestido que não seja um vestido branco ali, lindo. Na verdade, existe toda uma preparação e nós, como os sacerdotes, como a noiva, é engraçado porque nós somos noiva do Senhor, mas nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes, ou seja, nós somos uma noiva sacerdotal, se é que eu posso dizer assim, para o Senhor. E eu gostaria de comentar algumas coisas que têm falado muito ao meu coração desse nosso papel de sacerdote, né? Porque eu e você precisamos nos preparar dia após dia de uma maneira ainda melhor para o Senhor, nos lançar diante dEle, mas nos lançar de uma maneira correta, né? Viver de acordo com a palavra que pregamos. Então existe um padrão, né, sacerdotal no Antigo Testamento, aqui nessa consagração. Só que eu queria te lembrar que a Bíblia mesmo vai nos dizer que tudo aquilo que era obscuro, que era apenas uma imagem, ela é revelada no Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia fala que o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo, ele aponta para o Novo, né? Então agora eu queria ver com você e olhar junto com você com essa visão do Novo Testamento, com Jesus em nós, Espírito Santo, né, poderoso em nós, nessa mesma passagem da consagração. A primeira coisa aqui que me chama muita atenção é o versículo 2 já, porque fala dos pães asmos, né? Era necessário ter os pães asmos na consagração dos sacerdotes. E aí eu vou voltar um pouquinho atrás, lá na nossa macrocélula, lá no início daquela série de Pentecostes, quando nosso pastor nos falou sobre tirarmos o fermento, né? Lembrando você que os pães asmos é o pão sem fermento, né? Como anda a nossa vida com o fermento? Será que nós temos aceitado o fermento do mundo, que ele vem para poluir e que ele vem para adulterar aquilo que nós precisamos ser no Senhor, santos, limpos, purificados, né? Então, o primeiro ponto aqui eu queria te lembrar disso. Vamos nos afastar de tudo aquilo que tem uma aparência, que é fermento, que não vem do céu, que não vem do Senhor, né? Muitas vezes ainda estamos carregando algumas coisas que você e eu sabemos que é fermento. Chegou o dia de tirar o fermento, né? Nós somos sacerdotes, nós precisamos de pães asmos, pães sem fermento, né? Tire o fermento que tem te impedido de ser o sacerdote que Deus te chamou para ser, né? Tire o fermento que tem impedido você de ser a sacerdotisa, a mulher que Deus tem te chamado para ser. Não aceite uma vida com fermento. Não aceite. Não aceite uma vida com fermento na sua mente, no seu coração, né? Porque às vezes a sua prática até mostra ali quando as pessoas estão vendo uma vida sem fermento, mas talvez no seu interior, na sua mente, no seu coração, quando ninguém te vê, talvez você está cheio de fermento. Só que eu gostaria de te lembrar que quem nos chamou ao sacerdócio, à intimidade, é o Senhor. E nós não conseguimos esconder nada do Senhor. Sabe, não faça como Adão e Eva tentar se esconder atrás de um arbusto. Não, seja sincero diante do Senhor. Se existe ainda algum tipo de fermento que você tem carregado até aqui, hoje é dia de lançar diante do Senhor, amém? E olha o que ele continua dizendo aqui, no verso 4. Verso 4 diz assim: farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da consagração e os lavarás com águas. Isso é incrível demais. Eu queria parar aqui, por enquanto. Meus irmãos, aqui fala que ele pegaria Arão e seus filhos e chegariam à porta da tenda da consagração ou da tenda do encontro, né? Meus irmãos, a tenda do encontro, eu e você fomos chamados para a tenda do encontro, né? Não se esqueça que independente de termos muitas coisas, independente de estarmos passando por um período, né, por muitas vezes difícil, existe uma tenda do encontro, né? E essa tenda do encontro é onde o Senhor está me esperando e onde o Senhor está te esperando. Eu acho incrível todos os dias quando eu acordo pensar nisso, pensar que
Antes mesmo de eu acordar e de você acordar, o Senhor, Ele tinha renovado, sim, misericórdia sobre a minha e a sua vida, sim, graça também, sim, um dia inteiro preparado, sim. Mas antes de nós acordarmos, eu fico imaginando o coração de Deus já desejoso por mim e por você, desejoso por se encontrar comigo e com você. Então, se apresente à porta da tenda do encontro, do lugar do encontro. Não troque esse lugar do encontro por nada, porque é o lugar mais poderoso que eu e você podemos viver. E eu acho tão incrível, porque diz assim, ó, eles se achegam à porta da tenda do encontro e então eles serão lavados com água. E meus irmãos, aqui eu gostaria de falar sobre isso, lavados com água. João capítulo 15, Jesus vai dizer: eu vos purifiquei pela palavra, eu vos santifiquei pela palavra. Daí depois que Jesus vai falar, permanecei em mim e eu em vós. Meus irmãos, então aqui existe algo muito poderoso. Nós somos chamados à porta da tenda do encontro todos os dias. E na tenda do encontro nós somos purificados todos os dias pelo Senhor. Né? E Jesus fala, eu vos purifiquei, eu vos santifiquei pela palavra. Meus irmãos, lembre-se disso. Não deixe a palavra ficar fora da sua vida. Né? Esse é o nosso momento devocional, um momento rápido, alguns minutos do nosso dia. Porém, isso tem um poder que às vezes nós nem conseguimos mensurar na nossa vida. Sabe? Eu sinto que muitos de nós, às vezes, estamos carregando e vivendo debaixo de mentiras. Porque não conhecemos a palavra, porque não temos a nossa vida lavada pela palavra, porque não temos a nossa mente renovada, lavada pela palavra. Eu queria te lembrar disso, a palavra, ela nos limpa. Né? Foi o que Jesus falou ali, né? João capítulo 15, verso 3, eu até anotei aqui, eu vos tenho lavado pela palavra. Né? Então, é no lugar da intimidade que o Senhor nos lava, é no lugar quando você tem intimidade com a palavra. Não se esqueça, não permita com que a sua vida cristã seja uma vida sem a palavra, porque daí não tem coerência. Não tem coerência a nossa vida com o Senhor sem uma vida pela palavra, porque a palavra foi dada por Ele para nos santificar dia após dia. Né? Então, se você tem de alguma maneira, talvez caminhado com alguma mentira, né, que tem pervertido o seu propósito com o Senhor, que às vezes tem impedido você de ter um bom relacionamento com Deus, e eu sinto aqui no meu coração que existem pessoas que elas estão com dificuldade na sua identidade. Você não consegue saber quem você é direito, você se compara muito com outras pessoas, você tenta imitar muito outras pessoas, você sofre muito porque você se sente rejeitado. Hoje eu estou aqui para dizer, o Senhor quer te lavar pela palavra, e a palavra diz que você foi chamado para ser filho. A palavra diz que não existe condenação para você, independente do seu pecado. A palavra diz que você não é mais órfão, que o Senhor é seu Pai através de Jesus Cristo. Né? Então eu queria que você fosse lavado nessa manhã por essas verdades. Você que tem sentido rejeitado, o Senhor jamais te rejeitará. Né? Então, deixe seu coração e a sua mente ser lavado por essa verdade. Você que tem se comparado com outras pessoas, tentado imitar pessoas, e parece que isso, ao invés de te fazer melhorar, te fazer sentir melhor, parece que te traz uma angústia ainda maior. Eu estou aqui para te dizer, você não precisa se parecer com os outros, porque Deus te ama do jeito que você é e te chama do jeito que você é. Né? Ele quer te purificar pela palavra, Ele quer purificar a sua identidade. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, tá? Eu e a câmera aqui, Aqui você não consegue ver a imagem, né? Aqui você não consegue ver a imagem lá do fundo, por quê? Porque aqui tem os meus dedos embaçando a tela, né? Mas agora você consegue ver a imagem melhor. Agora você consegue me ver melhor, por quê? Porque aquilo que impedia a lente, os olhos da câmera de enxergar da maneira correta, foram tirados. E eu sinto que nessa manhã Deus Ele quer tirar escamas dos seus olhos, que tem impedido você de se enxergar como filho de Deus, filha de Deus, que tem impedido você de enxergar o seu valor, o quanto você é precioso para o Senhor, o quanto você é preciosa para Deus. Então essa é a manhã que o Senhor vai te lavar pela palavra, e as mentiras que até aqui você trouxe, elas cairão por terra em nome de Jesus. Deixa o Senhor te lavar pela palavra. Então esse nosso sacerdócio é tão poderoso, irmãos. Vê, nós falamos só sobre duas coisas aqui. Eu nem vou citar tudo, porque eu acho que é muita coisa só para essa manhã. Mas pensa comigo, a tenda do encontro. Existe um lugar do encontro, meus irmãos, e isso me constrange. Nós sabemos que nós não somos dignos da presença do Senhor, mas Ele preparou um lugar de encontro para mim e para você todos os dias. E nesse lugar de encontro nós nos encontramos com Ele, com a palavra, e ela começa a purificar
os meus olhos e seus olhos. Ela começa a fazer com que as mentiras caiam da nossa mente. A gente começa a enxergar o quanto nós somos especiais para o Senhor, o quanto Ele tem um plano para nós, o quanto Ele tem um sacerdócio para nós. E esse sacerdócio não é peso, é privilégio, porque é relacionamento com o Senhor. Meu Deus do céu. E agora eu vou citar o verso 5 aqui. E eu nem sei se a gente vai mais para frente. Não, talvez não hoje, porque eu sinto aqui que o Senhor Ele já quer nos tocar de uma maneira tão poderosa. Só com essas verdades, eu sinto que a gente precisa remoer ainda mais isso aqui. Só que olha aqui, o verso 5 agora vai dizer assim, ó. Depois tomará as vestes e vestirá a Arão da túnica. E daí depois vai dizer que ele vai continuar ali, né? As vestes dele, ó. Vestirá Arão da túnica, das sobrepeles, estola sacerdotal e do peitoral, e cingirá o cinto de obra de esmeralda da estola sacerdotal. Depois na sua cabeça vem uma coroa sagrada, a Bíblia diz. Só que aqui eu gostaria de falar sobre as vestes. O primeiro lugar, existe uma tenda do encontro, preparado para mim e para você nos encontrarmos com o Senhor todos os dias. Em segundo lugar, nessa tenda do encontro, nós nos deparamos também com a palavra. Não se esqueça, tenha intimidade com a palavra, deixa ela te renovar. Valendo e peça para o Espírito. A Bíblia vai dizer, Paulo vai nos ensinar que o quê? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica a letra. Então não apenas leia, mas enquanto você vai lendo, vai falando em línguas. Enquanto você vai lendo, vai falando Espírito Santo, vivifica a palavra, me traz revelação. E Ele vai vivificando a palavra no seu coração, no seu interior. E isso é poderoso demais. Isso é incrível demais, não desperdice isso. E agora fala sobre estarmos vestidos. A Bíblia vai falar que ele coloca uma roupa nova em Arão. Só que, meus irmãos, essa roupa que Arão veste, ele precisou tirar antes. Ele precisou tirar uma roupa para depois colocar essa roupa. Eu sinto que talvez nós estamos vestidos de coisas que não éramos para estar. Talvez você está se vestindo aí com roupas que não estou dizendo roupa natural, mas talvez você tenha permitido com que pecados vistam você, talvez você tenha permitido, que nem eu falei, com que mentiras vistam você. Só que eu gostaria de te lembrar de uma passagem da Bíblia. A Bíblia vai nos falar que existia uma mulher, que ela por 12 anos vivia com um fluxo de sangue ali, e a Bíblia fala que ela perdeu todo o seu recurso tentando achar a cura e não achou. Então eu sempre imagino que se ela gastou todo o recurso, ela não tinha nem dinheiro talvez para comprar mais roupa, Então talvez todas as roupas daquela mulher já estavam cheias de sangue. Só que eu acho incrível porque a Bíblia fala que quando ela toca na orla da veste de Jesus, na veste, quando ela toca na orla das vestes de Jesus, o seu sangue, sua hemorragia é estancado na hora para de sangrar. Só que isso me traz uma imagem tão poderosa, tão forte, meus irmãos, porque quando fala sobre a mulher na Bíblia, fala sobre nós, a igreja de Jesus. E nós éramos sujos, no nosso pecado, nós éramos sujos, na nossa vida antiga sem Jesus. Nós estávamos envoltos em sangue, igual essa mulher, com o fluxo, E a Bíblia fala que quando ela toca em Jesus, o seu sangue é estancado. Só que algo acontece muito poderoso aqui, meus irmãos, é uma figura para mim isso. Porque, para mim, ela suja Jesus, com a sua sujeira. Talvez ela sujou Jesus de sangue. Mas a Bíblia diz que agora ela não está mais sangrando. Ou seja, a partir daquele dia, essa mulher poderia usar roupa nova. E uma roupa que não estaria mais com sangue. E Jesus nos purificou, irmãos. Jesus nos deu vestes de salvação, a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que as nossas vestes agora são limpas pelo sangue do Cordeiro. Nós sujamos o Cordeiro com o sangue, eu e você sujamos Jesus com o sangue. Eu gostaria de te lembrar que Jesus sangrando, isso é tão engraçado. Às vezes a gente só vê que Jesus sangra, Jesus morreu por mim e por você. Cara, sabe quando Jesus sangra, aquele sangue é dele, mas a culpa era minha e sua. O que sujou Jesus, na verdade, foi o meu e seu pecado, porque ele era limpo. Só que daí Jesus, é como se Jesus tirasse suas vestes brancas e colocasse sobre nós e fala: agora você está limpo novamente. Meus irmãos, Jesus quer nos purificar. Talvez você tenha vestido uma roupa de pecado ainda. Talvez você tenha vestido uma roupa que não é a roupa limpa que Jesus te deu. Mas eu queria te lembrar, Jesus ele tem vestes limpas para mim e para você, vestes de salvação. Eu queria só ler aqui um salmo, rapidinho.
Salmo 132, você nem precisa abrir, a não ser que você queira muito. Mas você nem precisa abrir. Salmo 132, no verso 9. Ó, Salmo 132, no verso 9, vai dizer assim, ó: vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Ou outras vai falar que os seus sacerdotes usem vestes de retidão. Ou seja, vestes de retidão, vestes de justiça, vestes limpas. Eu e você precisamos ter. Jesus não apenas nos deu uma veste limpa e falou, agora vai suja, não. Ele nos deu uma veste limpa, nos conciliando com o Pai, e agora nos envia como sacerdotes com vestes limpas, né? Não deixe que o pecado ele suje suas vestes, não deixe que a mentira, que o mundo suje suas vestes, porque você já foi purificado. Isso é tão poderoso, meus irmãos. Eu gostaria só de te lembrar que Mateus capítulo 22 conta uma parábola sobre um casamento. E daí a Bíblia vai falar no verso 11, eu anotei aqui também, verso 11 vai dizer que notaram ali um homem que ele não trazia vestes nupciais, vestes de casamento, e por isso ele precisou ser retirado daquele lugar, né? Nós como sacerdotes temos a responsabilidade de manter as nossas vestes limpas, né? Mais uma vez eu falo, limpos como, Diego? Pela palavra, através do relacionamento com Jesus, do Espírito Santo em nós, né? Agora nós temos o Espírito em nós. Não, lembre que a Bíblia vai nos contar que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Não é um ciúme doentio, é um ciúme que não nos permite, que não quer nos permitir ver sujar nossas vestes novamente, mas cumprir os sacerdócios com vestes limpas, né? Eu gostaria de te lembrar também mais uma vez que nós temos um casamento para ir daqui uns dias. Quando eu digo daqui uns dias, né? Só o Senhor sabe o dia, mas daqui uns dias, né? Nós temos um casamento para ir, esse é o nosso casamento com Cristo, como noiva. Então, deixe cada dia as suas vestes nupciais mais poderosas, mais limpas, mais ataviadas, mais bem preparadas através do relacionamento na tenda do encontro, através dessa limpeza diária pela palavra em nós, renovando nossa mente, nosso coração, as minhas e as suas vestes, né? Não viva sem vestes, né? Eu acho tão engraçado porque quando olhamos para um soldado, nós sabemos que o soldado é soldado pelas suas vestes, né? Quando nós olhamos para um professor, uma professora, nós sabemos que eles são principalmente na escola, né? Sabemos que eles são por causa da sua roupa, né? Minha mãe é professora, ela não pode entrar no colégio sem a roupa de professora da escola ou com o avental de professora da escola. Não é verdade? Você vai num restaurante, os cozinheiros, eles têm um uniforme, né? Os garçons, será que é garçom? Agora não sei. Mas eles, o garçom que serve a mesa, ele tem um uniforme. Vocês vão dar risada de mim. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nós somos sacerdotes. Nós temos uma roupa para vestir, né? Quando você sai do lugar da tenda da consagração, quando você sai do seu tempo com Deus, né? Não se esqueça, as pessoas elas olham para você e elas veem Jesus, né? Mas talvez você está vestindo roupas, talvez a maneira como você tem se portado, não estou falando da roupa normal aqui, se lembre disso, irmão. Mas a maneira como você caminha daqui para fora, do seu ambiente, da intimidade, da tenda do encontro para fora, as pessoas conseguem ver. Cara, esse cara teve com Jesus, esse cara não teve com Jesus, né? Por quê? Porque a nossa maneira de viver mostra as vestes que nós estamos, né? Então, como sacerdote, não se esqueça disso. Ó, e eu vou parar num versículo aqui. Eu acredito que pode ser que no próximo devocional nós voltemos nisso, porque eu acredito que tem mais coisas para compartilhar que tão legal, né? Mas eu gostaria de parar por hoje aqui no verso 9. Eu gostaria de ler com você o verso 9. Olha só que interessante, que poderoso. Cingirás eles com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atará as tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Então consagrará Arão e seus filhos. Meus irmãos, é engraçado porque fala aqui sobre estatuto perpétuo. Sabe, às vezes nós olhamos para alguns cristãos e parece que o evangelho mudou. Parece que o evangelho mudou, que o evangelho é outro. Parece que agora nós não precisamos mais ter responsabilidade com a palavra, paixão, temor, zelo pela palavra, pela intimidade com o Senhor, pelo Espírito. E daí começamos a viver de qualquer jeito. Não. Meus irmãos, lembre-se disso. O sacerdócio é algo perpétuo, né? Então, quando Jesus vem, Jesus ele pega e ele leva ainda mais o nível, porque agora Jesus é o sacerdócio modelo,
né? Então, Jesus me ajuda e te ajuda a viver no sacerdócio, mas é um sacerdócio perpétuo, é dia após dia. Sabe, não abandone o seu sacerdócio, não negocie o seu sacerdócio, não permita com que os fermentos do mundo tirem o seu sacerdócio. Tá bom, meus irmãos? Eu só queria relembrar aqui, você que chegou agora, nós estamos falando sobre Êxodo 29. A consagração do sacerdócio, e nós citamos aqui verso 4, verso 5 e verso 9, que fala sobre a porta da tenda do encontro, né? Existe uma tenda, existe um lugar de encontro todos os dias para mim e para você, né? E lá nós somos lavados, né? Jesus nos lavou pela palavra, nos purificou pela palavra, então intimidade com a palavra também permite com que dia após dia a palavra ela limpe o nosso coração, limpe a nossa alma, limpe toda a nossa vida, né? Todas as áreas da nossa vida, a palavra é manual, deixa ela te limpar, né? Para quê? Porque nós somos lavados para que possamos vestir vestes limpas. Jesus já nos deu veste sacerdotal, Jesus já nos deu veste de salvação, Jesus está nos ajudando através do Espírito Santo a prepararmos a nossa roupa, né? Para sermos uma noiva bem preparada para o casamento, porque a noiva não se apresenta de qualquer jeito, né? E verso 9 ali fala que o sacerdócio seria um estatuto perpétuo, ou seja, que não mudaria. Ele precisaria continuar sendo daquele jeito. Assim como o sacerdócio meu e seu não mudou. Não permita com que as pessoas tentem mudar o sacerdócio na sua vida, porque ele não mudou. O sacerdócio continua sendo um presente, um privilégio para mim e para você. E não vamos negociar isso, por favor, né? Esse é um presente de Deus para nós. Meus irmãos, eu queria encerrar com uma oração nessa manhã, por nós, pelo nosso sacerdócio. Feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar juntos. Deus, nós te agradecemos pela sua presença, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos purificado pela palavra, porque o Senhor nos chamou a uma vida sacerdotal, uma vida de sacerdócio, uma vida no poder da palavra, uma vida, Deus, com vestes novas, com vestes limpas, não mais de pecado, mas com vestes limpas de salvação, com vestes sacerdotais, onde nós podemos nos apresentar diante do Senhor como inculpáveis, como filhos. Agora nós temos roupa de filhos, roupa de sacerdote, roupa de reis, porque Jesus fez isso por nós. Deus, eu peço para que o Senhor nos ensine dia após dia a cumprir o nosso sacerdócio, a entender que o sacerdócio é um presente do Senhor, porque sacerdócio nada mais é do que a vida de paixão pelo Senhor, vida de paixão pela sua presença, vida de intimidade com o Senhor, com a sua presença, com a sua palavra. Então, eu te peço, Deus, peço por mim, peço pelos meus irmãos, peço por todos aqueles que nos ouvem. Nos ensina a viver da maneira correta no sacerdócio. Espírito Santo, você que nos convence, você que nos conduz, nos ensina a cumprir com o nosso sacerdócio. Profetize sobre mim, sobre você que me escuta nessa manhã. Eu profetizo vestes limpas, vestes novas, vestes sacerdotais, vestes de salvação. Eu profetizo corações, almas, mente, espírito, limpos pela palavra, purificados por Jesus, a palavra, o verbo vivo. E eu profetizo sobre nós uma paixão pela tenda do encontro, uma paixão pelo lugar da intimidade, uma paixão como nós nunca experimentamos por encontrarmos com o Senhor todos os dias no lugar do encontro. E por último, eu profetizo um estatuto perpétuo, um sacerdócio perpétuo, dia após dia melhor, dia após dia mais incrível, dia após dia mais apaixonante, porque é isso que o Senhor tem para mim e para você, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus, que você possa viver esse sacerdócio incrível que o Senhor preparou, já liberou para mim e para você. É para todos nós. Você que está nos ouvindo, guarde isso no seu coração. O sacerdócio é para mim, é para você, é para todos, né? Vamos apenas correr para a tenda do encontro, nos encontrarmos com Jesus e permitir com que Ele nos transforme e que o Espírito nos conduza a viver esse sacerdócio sobrenatural que o Senhor já preparou para nós. Muito obrigado você que nos acompanhou, você que esteve mais uma manhã conosco. Lembrando que hoje é sexta-feira, temos mais programações. Fique ligado aí nas nossas redes sociais, porque Deus está só começando. Deus tem tanta coisa incrível para nós, tá bom? Deus abençoe, amo vocês e um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.